Olá pessoal, um grande abraço a todos. Aqui quem fala é o professor Gabriel Valente. Vamos mais uma vez conversar um pouquinho sobre história aqui nesse vídeo. A gente começa o vídeo aí com essa imagem marcante, né, chocante, mas não podia ser diferente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de algumas preocupações, ansiedades. A gente poder usar um pouquinho a história para entender como a humanidade já passou por alguns momentos próximos a esse, como isso foi superado. E a gripe espanhola é um assunto aí que tem muita relação com o que a gente está passando hoje, né? Nós vemos aí uma enfermaria no Kansas, nos Estados Unidos, repleta de soldados infectados aí pela gripe espanhola. É um momento aí que a gente está, vamos superar isso, estamos passando, e vamos entender um pouquinho de história, falar um pouquinho de pandemia, da gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial. Vamos refletir um pouquinho sobre isso aí juntos, tá bom? Vamos usar a história para poder entender um pouquinho o passado e também um pouco o presente. Vamos lá, pessoal. O que a gente vai abordar um pouquinho nesse vídeo? Esses tópicos aqui, ó. Caçadores, coletores e agricultores, pandemias e modernidade, peste negra, só para a gente ter uma introdução e depois a gente vem falar da gripe espanhola, propagação da gripe, contágio e mortalidade, por que gripe espanhola, por que esse nome, a gripe espanhola no Brasil e o século XXI e as pandemias. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar a conversar um pouquinho sobre o seguinte. Essa questão de epidemia, pandemia, isso só é possível com o ser humano vivendo em cidades, a partir da agricultura, quando a gente tem uma aglomeração de pessoas vivendo no mesmo lugar, transitando nos mesmos transportes, quando a gente tem contato de diversas pessoas por dia, uma pessoa tem contato com diversas pessoas por dia. Por quê? Quando a gente tinha o ser humano vivendo como caçador e coletor, o ser humano vivia ali em pequenos grupos de dezenas ou algumas centenas de pessoas, viviam da caça, da coleta e às vezes da pesca, eram nômades, ou seja, eles tinham pouco contato ou quase nenhum com outras tribos, com outros grupos, nem tribos, né, outros grupos caçadores-coletores. Ou seja, para um vírus se propagar, para uma bactéria se propagar em diferentes grupos humanos, em diferentes agrupamentos, era muito difícil. Então, o caçador-coletor, ele é muito mais fácil morrer ali numa caçada, sofrendo um ataque de um animal, do que de algum vírus ou bactéria pela qual ele acabou sendo infectado pelo contágio com uma outra pessoa. Então, o ser humano, a população humana na Terra, no período de caçadores e coletores, era muito menor, o contato entre essa população também era muito menor, ou seja, isso vai dificultar a propagação dos vírus e das bactérias. Só que aí, pessoal, com a descoberta da agricultura, o que a gente vai ter? Diversas consequências. Por exemplo, aumento da população, as pessoas passam a viver mais tempo no mesmo local e viver mais gente junta no mesmo local. O ser humano passa a ter contato com animais, mais contato com os animais, o quê? Praticando a domesticação. Então o ser humano vai, por exemplo, começar a domesticar a vaca, a galinha, o porco, enfim, diversos animais aí que vão passar gripes para o ser humano. Por exemplo, a gripe espanhola veio das aves. Então a gente tem aí essa questão aí do ser humano estar mais tempo em contato com os animais diariamente, domesticando, vivendo ali lado a lado. Então isso também vai favorecer aí a propagação de doenças, de gripes, por exemplo. Enfim, então o ser humano ele vai estar mais sujeito a essas doenças, tanto virais quanto bacteriológicas, e ele vai estar propagando isso com mais facilidade, porque você vai ter numa cidade as pessoas vivendo mais juntas, mais pessoas vivendo no mesmo local. Então a gente tem que entender essa relação aí. Epidemia, pandemia é uma coisa que só vai ser possível quando o ser humano começa a viver em cidades, começa a viver aglomerado. Isso vai começar a afetar muitas pessoas ao mesmo tempo. Um exemplo aí que a gente pode usar de dificuldade de propagação são as pessoas, por exemplo, a chegada da varíola aqui na América, por exemplo, ela afetava algumas tribos, mas como elas nem sempre tinham um contato muito próximo, você não tinha uma propagação assim tão rápida. Os europeus, claro, usavam esse vírus para poder, como arma, né, para poder infectar e enfraquecer os nativos, mas esse caminho, essa expansão não era tão rápida quanto a da gripe, por exemplo, dos dias de hoje, com o mundo globalizado. E aí entra esse ponto que eu gostaria de falar agora. Pandemias e modernidade. Com o crescimento da população, então a gente tem meios de transporte para o deslocamento rápido da população pelo mundo, pessoas de diferentes lugares tendo contatos
constantemente, isso vai facilitar a propagação de vírus. Então, não é à toa que nesse momento a gente tem a propagação aí tão rápida de um vírus, porque a gente tem um mundo globalizado, as pessoas viajando o tempo inteiro, isso ajuda na propagação do vírus. Então a gente tem que entender essas transformações humanas ao longo do tempo para entender também por que no modo de vida que a gente tem hoje, na modernidade, com esse crescimento das cidades, da globalização, nós estamos mais sujeitos a sofrer esse tipo de coisa, porque como a gente entra em contato com muita gente, o ser humano está circulando muito mais pelo planeta, tem muito mais gente, a chance de propagação também é muito maior, tá? Outro ponto que é sempre bom a gente comentar antes de falar da gripe espanhola é a peste negra, né? A peste negra ela vai ser bacteriana, ela não é viral, né? E ela vai ser transmitida pela pulga do rato, né? Ela picava um rato, picava o ser humano, enfim. E ela vai avançar lentamente pela Europa, lentamente no seguinte sentido: ela vai levar alguns anos para poder chegar em determinados locais da Europa, diferente da gripe espanhola, por exemplo, que estava em quase todos os locais do mundo em alguns meses, como agora o Covid-19, que está praticamente em todos os lugares do mundo em alguns meses. Então, o avanço ele era mais lento, porque você tinha ali uma menor circulação de pessoas do que a gente tem hoje. E ela vai assolar a Europa por centenas de anos. Não só no século XIV, que é o ápice da peste negra, que chegou a matar quase 2/3 da Europa, que a gente normalmente estuda quando vai estudar Idade Média. Aqui a gente tem um quadro aí de um enterro massivo de vítimas da peste em Tournai, onde seria hoje a Bélgica, e eu coloquei essa imagem aí dessa vestimenta dos médicos que iam tratar as pessoas durante a peste negra. Essa vestimenta não é lá do século XIV, ela é do século XVII, quase 300 anos depois. Ou seja, para a gente ver como a peste ela continuou assolando a Europa por centenas de anos, por longos períodos. E esse bico é longo, é porque eles acreditavam que você poderia adquirir a peste através do mau cheiro. O mau cheiro poderia transmitir o mau cheiro das pessoas doentes, dos cadáveres, poderiam transmitir a doença. Então nós temos esses bicos longos aí nessa roupa aí dos médicos que iam tratar as pessoas, também eram responsáveis por fazer a contagem de corpos. Enfim, depois dessa introdução aí que não foi curta, vamos começar a falar da gripe espanhola. Achei que eu ia falar 10 minutos, eu já tenho 8 minutos só para chegar na gripe espanhola. Mas vamos lá. Pessoal, tem duas hipóteses aí sobre a origem da gripe. Ela teria sido numa instalação militar dos Estados Unidos, Fort Riley, no Kansas, ou em Étaples, uma cidade da França que era um local de uma base britânica durante a Primeira Guerra Mundial. Os dois locais tinham muita circulação de soldados, muitas pessoas confinadas, porque eram locais ali de treinamento militar, no caso lá dos Estados Unidos, e de chegadas de militares da Inglaterra para a Europa, no caso da França. E os primeiros casos de gripe eles foram confirmados em soldados americanos, tá? Mas não quer dizer que com certeza tenha surgido nos Estados Unidos. Tem essas duas hipóteses aí, sobre ter surgido nos Estados Unidos ou na França ela teria vindo de aves. Tá legal? E aí, pessoal, alguns motivos para que a gripe espanhola se propagasse tão rapidamente pelo mundo. Nós temos duas causas aí, dois motivos para justificar isso. Primeiro é a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial a gente tinha o quê? Países europeus assolados pela guerra, com uma qualidade de vida péssima, boa parte dos soldados vivendo um ambiente insalubre, que eram as trincheiras, sujeitos a diversas doenças, má alimentação. A população civil também estava mal alimentada, nós tínhamos 4 anos de guerra, boa parte dos insumos, lembrando que a gripe espanhola começa em 1918, ou seja, no final da Primeira Guerra Mundial. Boa parte dos insumos ia para abastecer os soldados, ia para o fronte, então a população que não estava na guerra também sofria com má alimentação. E, além dessa conjuntura, o fim da Primeira Guerra Mundial vai fazer com que vários soldados voltem para casa, muitos deles levando o vírus. Tá? Então isso vai favorecer a expansão da gripe espanhola. Além disso, a gente tem o quê? Um constante aumento da população devido à Segunda Revolução Industrial, com o desenvolvimento dos transportes, uma circulação maior de pessoas pelo mundo. Isso vai fazer com que o vírus também tenha facilidade de se espalhar. Então a gente tem esses dois pontos aí para poder justificar a rápida propagação da gripe espanhola. Também porque ele era um vírus fácil de você passar também para outra pessoa, né? De você contaminar o outro. Então juntamos aí Primeira Guerra Mundial, população
mal alimentada, os países europeus assolados pela guerra, soldados com péssimas condições de vida, população mal alimentada, junto com o crescimento da população que ocorreu do século XIX para o século XX, melhoria nas condições de transporte. Isso vai ajudar, vai fazer com que a gripe espanhola se propague por todo o mundo, tá? E aí, pessoal, temos aí um cenário, olha só, um galpão repleto de pessoas sendo tratadas pela gripe espanhola, e ela levou alguns meses para estar presente por quase todo mundo, então ela tinha um contágio muito rápido. E olha só que números alarmantes. Ela vai infectar cerca de 500 milhões de pessoas em aproximadamente 2 anos, ou seja, 25% praticamente da população mundial. Nessa época, a população mundial tinha em torno de 2 bilhões de pessoas. E ela vai vitimar entre 20 e 100 milhões de pessoas, ou seja, nas estimativas mais conservadoras, que seria 20 milhões, ela já vitimava mais do que a Primeira Guerra Mundial. Mas como é muito difícil de medir, você ter um número exato de pessoas que morreram por causa da gripe espanhola é muito difícil. Existem estimativas aí entre 20 e 100 milhões. Mesmo que a gente tente ficar no meio termo aí, fale 50 milhões, é muita gente, né? Ela vitimou muitas pessoas. Porque a gente não tinha, por exemplo, sistemas de saúde que a gente tem hoje, os tratamentos eram muito mais precários, você identificar a gripe, a pessoa contaminada era mais difícil, ou seja, tudo foi favorecendo para que ela se propagasse, contaminasse e acabasse vitimando muitas pessoas, como vitimou aí ao longo de 2 anos. Olha aí um cartazinho que eu coloquei, ó, conselhos ao povo. Olha como a gente não pode fazer uma analogia. Esse é um cartaz no Brasil para poder aconselhar a população a se proteger da gripe espanhola. E olha aí, evitar aglomerações é uma coisa que a gente tem ouvido muito ultimamente, né? Evite aglomerações, evite contato com muitas pessoas para evitar a propagação do vírus. É um vírus que a gente tocando o vírus, tocando no lugar, o Covid-19, né? E também da gripe espanhola, a gente pode deixar um local contaminado e outra pessoa passar a mão e pegar o vírus. A gente espirrando, falando, pode passar para outra pessoa. Então, evitar aglomerações, não fazer visitas, olha aí. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e com a garganta. Olha aqui no finalzinho, as pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda a todos esses cuidados, ou seja, os idosos aí mais expostos à gripe, a sofrerem mais com a gripe, assim como a gente tem aí o Covid afetando mais as pessoas idosas, ou seja, tem muita relação aí que a gente pode fazer com o momento atual que a gente está passando, né? Vamos avançando aí, ó. E por que a gripe espanhola? Por que esse nome, gente? Gripe espanhola. A Espanha, ela era neutra na Primeira Guerra Mundial. Eu trouxe um mapa aqui de beligerante na Primeira Guerra. E a gente tem aqui a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, enfim, a Espanha, ela era neutra durante a guerra, ou seja, ela não tinha sua imprensa controlada, não tinha sua imprensa censurada. Então, os países que ainda estavam em guerra, eles não vão divulgar que os seus soldados e a população começou a morrer por causa de uma doença, porque isso poderia abalar a moral das suas tropas, poderia abalar a moral da população. Então, isso vai ser censurado. E como a Espanha era neutra, ela não estava em guerra, ela vai ter uma imprensa livre, uma imprensa que vai divulgar essas informações. Então ela vai acabar ficando conhecida como gripe espanhola. Mas não quer dizer que ela surgiu na Espanha. É que a Espanha, desculpa, foi o primeiro país a admitir essa gripe e a começar a divulgar isso, divulgar o número de mortos, enfim. O próprio rei ficou doente e tal, então você começa a ter ali uma série de divulgações, de notícias, os jornais começam a divulgar isso e acaba que o nome fica gripe espanhola, mas não é porque surgiu na Espanha, tá? É devido mais a essa questão aí da imprensa. Como os outros países europeus estavam censurando e a Espanha começa a divulgar, vai pegar esse nome aí de gripe espanhola. Pessoal, agora que falamos já no contexto aí geral da gripe, vamos falar um pouquinho da gripe espanhola no Brasil. Essa aí é uma foto do Hospital do Clube Atlético Paulistano em 1918, montado aí para atender pessoas com enfermidade em relação à gripe espanhola. A gripe teria chegado no Brasil através desse navio Demerara. Ele teria saído de Portugal e quando ele veio da Europa, ele teve desembarque de passageiros no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Ou seja, começou ali a espalhar o vírus da gripe pelo Brasil. No Brasil, ele chegou a vitimar 35 mil pessoas.
e chegou um momento, gente, que 2/3 da população do Rio de Janeiro estava infectada, ou seja, 2/3 da capital federal, na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né, estava infectada pela gripe espanhola, ou seja, ela gerou uma crise sanitária muito grande no Brasil. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aí. Olha só o jornal aí, Gazeta de Notícias, ó, em outubro já de 1918. Lembrando que a gripe espanhola teria chegado no Brasil em janeiro de 1918. Esse navio aqui, o Demerara, ele teria chegado aqui ele chegou aqui em janeiro de 1918, trazendo aí o vírus da gripe espanhola. E olha aí, o Rio é um vasto hospital. E olha aí que coisas interessantes a gente pode observar, ó. A invasão da influenza espanhola, a desídia criminosa do governo. O que seria desídia? Aí, preguiça, ou seja, o jornal criticando aí a falta de ações, de atitudes do governo para poder proteger a população. E olha aí se a gente também não pode identificar aí algumas coisas. Ó. O povo sofre os horrores da exploração. Não há médicos, não há remédios, ou seja, a falta de estrutura para atender a população. Imaginem hoje que a gente tem um SUS aí, que é um sistema de saúde que busca atender todo mundo no Brasil, embora com as suas deficiências, com várias coisas que precisam melhorar. A gente tem um sistema único de saúde para tentar nos defender num momento como esse. Imagina naquela época que isso não existia. Mal existiam hospitais para atender a população. As pessoas iam para casas religiosas, casas de apoio religioso, no qual elas recebiam ajuda. A gente viu aqui ó, que um clube Atlético Paulistano vai montar ali um local para receber pessoas doentes. As pessoas iam para a delegacia, por exemplo, para receber apoio e tal. Então não havia nenhum sistema de saúde básico para poder proteger a população. Então a população ficou aí largada à própria sorte. E olha aí, pessoal, a crise também na questão de você enterrar as pessoas. Tem relatos, olha essa parte aqui, ela fala: a caça ao coveiro está provocando recaídas de enfermos. O que acontecia? A polícia passava na rua, via ali uma pessoa forte, com algum porte físico, levava para cavar cova no caju. Não tinha o Estado não conseguia nem produzir covas suficientes para poder enterrar os mortos pela gripe espanhola. Então as pessoas eram pegas na rua e levadas para cavar covas no caju. Tem um relato aqui de uma pessoa que ela tinha sido acometida pela gripe, estava se recuperando, ela é pega pelos policiais na rua e obrigada a cavar covas. Ela alega para os policiais que ela estava se recuperando de uma doença, da doença, que ela ainda não estava bem, estava com febre, e mesmo assim ela é obrigada a cavar covas no caju, ou seja, havia esse trabalho compulsório, digamos assim, a polícia passava na rua, recolhia pessoas que ela imaginava que estavam em condições físicas de cavar as covas e levava essas pessoas para cavar covas no caju. Olha que situação terrível. E hoje, e nos dias atuais, a gente vê certos países sofrendo com a Covid-19, cavando valas, fazendo enterros em massa, porque também não dá conta ali o sistema de enterrar tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, realmente é uma situação muito difícil, muito triste, e a gente vê se repetir em alguns locais. Tá? Como eu falei, não havia hospitais para todos, pessoas recorriam à delegacia, recorriam a casas de caridade, casas religiosas, enfim. Não tinha estrutura realmente no país para poder atender a todo mundo. E aí, pessoal, o Rodrigues Alves, que era o presidente eleito, ele acaba sendo vitimado pela gripe espanhola. Ele era o presidente eleito, ainda não tinha tomado posse, quando ele contrai a gripe espanhola. O vice assume a presidência, esperando que ele se recupere para que ele assuma, né, o governo, mas no começo de 1919 ele vem a falecer, ou seja, a gripe aí vitimando seria um futuro presidente da República. Ele já tinha sido presidente no começo do século XX e ele iria voltar aí à presidência, né, mas acaba sendo acometido aí pela gripe. Outra coisa, quase que eu esqueço aí, ainda bem que eu botei no slide. A propagação de fake news, gente, famosas fake news, como não? As fake news sempre estiveram presentes aí na história da humanidade. Claro que agora isso ganha uma proporção muito maior com os veículos de divulgação em massa, internet, enfim, WhatsApp. Mas naquela época já tinha fake news e autoridades, a imprensa também ajudava a contribuir às fake news naquela época, olha só. Tinham promessas de cura que eram noticiadas pela imprensa, por exemplo.
caldo de galinha, quinino, ovos, limão, eram considerados milagrosos. E aquilo ali ia ajudar as pessoas a se recuperarem. Quantas receitas caseiras a gente não tem visto aí prometendo salvar as pessoas da Covid-19? Mas, pessoal, atenção, o que salva a gente é a prevenção. Então, evitar aglomeração, lavar as mãos, evitar o contato com muitas pessoas, nos proteger, isso, evitar sair de casa quem puder, isso que vai nos ajudar a superar aí a Covid, a passar por esse momento, tá bom? É a proteção, é evitar o contágio, não existe remédio milagroso para isso, tá? E essas eram algumas das receitas que eram dadas na época, alegando-se que poderia se curar aí da gripe espanhola. E aí, gente, só para a gente fazer uma reflexão aí, século XXI e as pandemias, a gente tem um crescimento da população, né, uma circulação cada vez maior de pessoas, então é provável que a gente conviva com esses problemas mais para frente. Não só o Covid-19 agora, mas com alguma outra situação futura. Então é necessário que a gente reveja alguns hábitos de contato, que nós tenhamos protocolos claros para poder agir nesses momentos. Os países asiáticos já têm alguns protocolos em relação a isso, porque eles já vinham passando por propagação de algumas doenças. Então, teve o SARS lá Espanha, olha, na China, estou falando de gripe espanhola e veio Espanha. Enfim, ele já tem alguns protocolos de como o governo deve agir e tal, como isolar a população para poder evitar a propagação desses vírus. Então é necessário agora que o mundo pense nisso, porque devido à circulação de pessoas, globalização, a tendência é, surgindo um vírus como esse, o vírus se propague cada vez mais rápido, né? O SARS surgiu na China lá no começo do século XX, século XXI, caramba, no começo do século XXI, só que ele também não tem uma propagação tão grande, primeiro porque ele ele tinha uma transmissão que não é tão rápida assim quanto o Covid, e também porque a China ela tinha uma proeminência um pouco menor, né, na economia mundial do que tem hoje. Então, hoje todo lugar do mundo tem comércio com a China. A China é uma das principais economias mundiais, então isso facilita a propagação. Então, pessoal, não tem segredo, é se cuidar, lavar sempre as mãos, evitar coçar o nariz e os olhos quando estiver na rua, em contato com outra pessoa, tá? Se prevenir é o mais importante. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a refletir um pouquinho sobre essa questão das pandemias, dos vírus, da propagação. A gente olhou um pouquinho lá do passado na história, caçadores-coletores, agricultores. Tentamos entender um pouquinho o contexto da gripe espanhola, como isso afetou o Brasil. Espero muito que tenha contribuído aí para vocês, para a gente entender um pouco esse momento, tá? E quem puder, curte lá meu Instagram, Professor Gabriel Valente, e o meu Facebook, Gabriel Valente, tá bom? Eu, mais uma vez, mando um grande abraço a todos. Até a próxima. Muito obrigado.